Olá caríssima, tudo bem? Eu sou a professora Noeli Landarim e vou passar para você algumas dicas de língua portuguesa que certamente o ajudarão a responder as questões do seu concurso. Fundação Getúlio Vargas não é uma banca que assusta, não, eles colocam o edital um monstro. Parece que você não vai dar conta de estudar tudo aquilo. Enfim, eles abrem a gramática, pegam todo o compêndio da gramática e colocam no edital. Mas eles deixam bem claro que toda a parte gramatical é cobrada dentro dos textos. Então não é difícil. E você vai perceber como funcionam as provas. Se você nunca leu uma questão da Fundação Getúlio Vargas, eu vou passar para você. Todas as questões que estão aqui foram retiradas de provas dessa banca. O melhor que você tem a fazer, sempre que fizer concurso, é abrir a banca do concurso e fazer questões dessa banca para você conhecer a linguagem da prova. Tudo bem? Então, eles trabalham com um texto, umas duas perguntas, às vezes um texto mais longo, um texto mais curto, uma tira, uma charge. E eu peguei textos curtos, que nós temos pouco tempo para falar de tantos assuntos. Eu quero que você me acompanhe aqui na telinha para a leitura do texto, e depois vamos descobrir como eles estão cobrando a questão. Venha aqui comigo. Questão número 1. Da população de 3 milhões de indígenas anterior ao período colonial, restaram pouco mais de 200 mil na entrada do século XXI. A maior parte habitantes de reservas como o Parque do Xingu. Criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, como coramento do trabalho dos irmãos Leonardo Orlando e Cláudio Vilas Boas, o parque abrigou remanescentes das tribos tapuias que, ocultas no sertão, foram mais preservadas. Olha só, o que tem de importante aqui? A gente lê o texto, vai observar a pergunta para ver qual é a ideia principal apresentada nesse texto. Veja. A crítica mais intensa presente nesse texto se dirige a quê? Então veja, da população de 3 milhões de indígenas anterior ao período colonial, restaram pouco mais de 200 mil na entrada do século XXI. A maior parte habitantes de reservas como o Parque do Xingu. Observou isso? Agora vamos à pergunta. Então, qual é a crítica mais intensa? Será que é a criação política de reservas indígenas? Não. A absorção dos indígenas pela sociedade? Também não, não é a crítica. Mas extinção da população indígena brasileira. Por isso que o texto inicia falando da extinção. Portanto, a resposta correta é a letra C, porque desprezo pelo trabalho sério de profissionais nem tem referência. Superproteção dos indígenas por parte do governo também não. Então, o que você faz? Diante de uma questão de interpretação, quando o texto é longo, você grifa as ideias importantes de cada parágrafo, que é um texto curto. Porque quando a gente grifa, a gente destaca ideias importantes. Normalmente a ideia principal está no primeiro parágrafo. Depois, nos parágrafos subsequentes, a fundamentação daquela ideia. Cada parágrafo encerra uma ideia nova. Grife dados importantes, nomes, dados estatísticos, como falei para você. E a partir dali você vai ao enunciado da questão. Aí você vai observar, conforme o enunciado da questão, que o texto já tem destaque, fica mais fácil encontrar a resposta. Tudo bem? Então vamos à segunda pergunta sobre esse mesmo texto. Veja, novamente o texto está aqui, só que agora tem grifos, e você vai direto à questão. A opção abaixo, que mostra uma análise correta de um dos componentes do texto é. Então veja só. Então, aqui nós temos a análise das palavras grifadas. E a gente vai marcar a correta. Vamos ver as análises feitas. Então, a forma verbal restaram concorda com 3 milhões de indígenas. Olha só. Restaram, veja, da população de 3 milhões de indígenas anterior ao período colonial, restaram pouco mais
de 200 mil na entrada do século XXI. O que restou? Então, quando há questão de interpretação, ou desculpa, de sujeito, de concordância, o que você vai fazer? Você faz a pergunta o que ou quem antes do verbo para descobrir o sujeito. Então, restaram um pouco mais de 200 mil. E não a referência feita ali, ó, 3 milhões de indígenas. Portanto, essa questão aqui, não. No termo século XXI, o numeral em algarismo romano deve ser lido como ordinal. Olha só que danados. Então, quando a gente aprende lá os numerais, nós sabemos que ele subdivide assim: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Os cardinais são os algarismos escritos por extenso. O ordinal é ordem, é sucessão, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, vigésimo, etc. E aqui está dito que o termo século XXI, esse numeral deve ser lido como ordinal. Então, a gramática deixa claro que papas, reis e séculos de 1 a 10 são lidos na forma ordinal. Então, João Paulo II, século I, século II, século X. De 11 para cima, você usa a forma cardinal. Século XI, século XII, século XXI. Então, não vai ser usada a forma ordinal, e sim a forma cardinal. Então, aqui, ó, deve ser lido como ordinal? Não, como cardinal. E não como ordinal. Então, aqui, não. O termo como Parque do Xingu tem valor de comparação. Vamos olhar ali, ó. A maior parte habitantes de reservas como Parque do Xingu. Ele está exemplificando como Parque do Xingu. Como é comparação quando há dois elementos sendo comparados. Por exemplo, uma comparação com como. A filha é como a mãe no trabalho. Está comparando o trabalho da filha com a mãe. Aí sim é uma comparativa. Nesse caso, não é uma comparação. Portanto, também nessa questão aqui, não. O particípio criado, veja, criado, concordo com o presidente Jânio Quadros. Vamos voltar aqui, ó. Então, criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, como coroamento do trabalho dos irmãos Leonardo, o parque abrigou remanescentes. Criado está se referindo ao parque. O parque foi criado pelo presidente. Então, o particípio criado concorda com o presidente? Não. Ele concorda com o parque, não com o presidente. Então, aqui também não. O termo ocultas no sertão transmite ideia de causa. Porque diz assim, olha, o parque abrigou remanescente das tribos tapuias que, ocultas no sertão, foram mais preservadas. É como se eu falasse, porque estavam ocultas no sertão. Então, o fato de ocultas no sertão transmite ideia de causa, tá? Portanto, a resposta correta é ok, é a letra E. Coloquei todas com gabarito embaixo. Uma manchete do Estado de São Paulo, 10 de abril de 2017, dizia o seguinte: atentados contra cristão matam 44 no Egito e país decreta emergência. As duas orações, então ela começa aqui e termina aqui. Desse período, mantém entre si a seguinte relação lógica. Será que é causa, consequência, informação, comprovação? Caríssimo. Então, causa é o que dá o motivo. A consequência, o que acontece em razão disso? Né? Por exemplo, assim, sua mão tremia tanto que mal podia escrever. Então, a mão tremer tanto é uma causa. Que mal podia escrever é uma consequência. É aquela relação causa e efeito. Então, a correta é: atentados contra cristão matam 44 no Egito. E, como consequência, país decreta emergência. É consequência desse atentado. Portanto, a resposta correta, caríssimo, é a letra A. Causa e consequência, letra A. Vamos à próxima. Observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto 1.
Então, essas questões têm a referência texto 1, parágrafo seguinte, porque eu tirei de diferentes textos da Fundação Getúlio Vargas. Quando se fala em concordância nominal, a gente tem que levar em consideração o nome, que é o substantivo, e as palavras periféricas, as palavras que ficam em torno, que são o pronome, o adjetivo, o artigo, o numeral. Então, essas palavras que ficam junto do substantivo, então, as palavras devem concordar com o substantivo. Isso é concordância de nome, certo? Aqui a questão é, observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto 1. Vamos ler as frases e vamos às perguntas. A afirmação correta sobre essas concordâncias é, aqui diz assim: os dois adjetivos da frase 1 referem-se respectivamente a democracia e jornalismo. Bem, primeiro tem que descobrir qual é o adjetivo. Está falando são dois. E que esses dois se referem nessa ordem, respectivamente, a democracia e jornalismo. Será? Vem aqui comigo, ó. Então, o adjetivo está aqui, ó, vigoroso e independente. Então, isso aqui é um adjetivo porque é uma qualidade, isso aqui é um adjetivo que é uma qualidade. A democracia reclama um jornalismo vigoroso, um jornalismo independente. Então, refere-se à democracia? Não. Não se refere à democracia, só se refere a jornalismo. Então, essa aqui, não concordo com ela. Próxima. Os adjetivos da frase 1 deveriam estar no plural por referir-se a dois substantivos? Não, nós já vimos que ele só se refere a jornalismo, então não poderia estar no plural. Não. Na frase 2, a forma de particípio determinada se refere à imprensa? Vamos ver. A agenda pública é determinada pela imprensa. O que é determinada pela imprensa? A agenda pública determinada se refere à agenda pública, certo? Então, esse que determinado se refere à imprensa? Não, se refere à agenda pública, portanto, não. Próxima. Na frase, o adjetivo independentes está corretamente no plural por referir-se a empresas? Vamos ver. Então, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então, empresas independentes. Certo? Aí sim, aí eu posso falar que a correta é independentes está corretamente no plural por referir-se a empresas? Sim. Por isso, a resposta é a letra D. E na frase 3, o adjetivo independentes deveria estar no singular? Não. Por se referir-se a substantivo conteúdo? Não. Nós já vimos que se refere a empresas. Portanto, a correta é a letra D. Você viu como é que funciona a Fundação Getúlio Vargas? Aí você diz assim, poxa, professor, a prova de português é um problema para mim. Então, cria um fantasma em torno da língua. Eu peguei prova de nível superior aqui. Você está achando difícil? Tranquilo, né? Eu digo é mamão com açúcar. Não é para sofrimento de ninguém, certo? Vamos lá. Vamos à questão número 5. Venha comigo. Com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa no Enem. Veja bem, ainda bem que foi escrito vultosa e não é vultuosa, é vultosa, de volume. Tudo bem? Agora, veja o que está pedindo. A oração reduzida para evitar a abstenção pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Aqui, caríssimo, é para você lembrar o que é oração reduzida e desenvolvida. Peraí. Bom, se ela é reduzida, ela é curta. A oração reduzida é aquela que tem o verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio e não tem conjunção. A desenvolvida, eu vou colocar conjunção e flexionar o verbo. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, chegando o diretor, vírgula, avise-me imediatamente. Quando eu falo chegando o diretor, eu fiz uma oração reduzida de gerúndio.
O verbo está no gerúndio, não tem conjunção e a frase é bem mais curta. Agora, como é que eu vou desenvolver essa oração? Eu vou dizer a mesma coisa assim. Quando chegar o diretor. É a mesma coisa que dizer chegando o diretor. Então, a desenvolvida traz a conjunção adverbial temporal e o verbo flexionado no futuro. Essa questão é a mesma coisa. O verbo diz assim, para evitar. Ela está reduzida de infinitivo. Como é que ela dá a ideia de finalidade? Para evitar a abstenção. Então, como é que eu vou desenvolver? Eu preciso ler os dois períodos para ver a correlação dos tempos verbais. Tudo bem? Vem aqui comigo. Então, para evitar a abstenção, pode ser adequadamente substituída pela. Então, com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa. Então, quando eu desenvolver, eu tenho que pensar que o verbo vai ter que correlacionar com este que está no presente, tá? Então, para que se evitasse a abstenção, o governo espera... Não, evitasse não dá certo, não combina. A fim de que a abstenção fosse evitada, não, também não dá certo. Agora, para que se evite, este também é presente, só que ele está no subjuntivo, tá? Presente do subjuntivo, chama-se correlação dos tempos. O presente combina com o presente. Certo? Então, para que se evite a abstenção, o governo espera. Ah, beleza, fechou, é a letra C. A fim de evitar-se a abstenção, ficou na mesma. Evitando-se a abstenção é uma reduzida também. Então, aí não, né? Aqui também não dá certo, não e não. A correta é a letra C. Próxima. A única frase que não apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta. Lembra que eu tenho que procurar na concordância verbal, o meu olhar é verbo e sujeito. Então, faço a pergunta o que ou quem antes do verbo para descobrirmos o sujeito. Por exemplo, numa frase assim, viam-se ao longe os navios ancorados. Eu vou perguntar ao verbo, o que se via ao longe? A resposta está lá no final, os navios ancorados. Os navios ancorados eram vistos. Os navios ancorados estão no plural, por isso que o verbo via você tem que concordar com o núcleo do sujeito no plural. Assim, essa é a minha visão para a questão de concordância verbal. Então, nós temos que procurar o verbo, fazer com que ele está concordando. E aqui diz assim, a única frase que não apresenta desvio significa que 4 estão errados, apenas uma está certa, hein? Presta atenção no comando da questão. Grife o comando da questão também, porque as pessoas às vezes não entendem o comando da questão. Venha comigo. Então, a única frase que não apresenta desvio em relação à concordância. Veja só, a lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostram. Como mostram? A lista está no singular, mostra. Então, aqui tem desvio, profissões as mais estranhas possíveis. Nenhum dos terroristas que vinham atacando, quando o sujeito é um pronome definido ou interrogativo, nenhum de nós, por exemplo, algum de nós, ou nenhum dos terroristas, se esse pronome estiver no singular, o verbo tem que concordar com o pronome. Então, não pode ser nenhum dos terroristas que vinham, nenhum dos terroristas que vinha. Certo? Então, nenhum está no singular, o verbo tem que concordar também no singular. Alvos na Europa nos últimos meses apresentou-se. Porque o verbo está concordando com nenhum. Segundo a TAM, o voo teve concordando com o voo, que é o sujeito, seu atraso justificado, mas quem voaria no singular concordando com quem para os países foi também no singular transferido para outras companhias. Caríssimo, a correta é a letra C. Agora a próxima.
Os cães aprendem, concordando com cães, andar com as próteses. Então, equipamento que os ajuda. Esse ajuda está concordando com o equipamento. Os concorda com os cães. A se deslocarem. Porque se deslocar está concordando com os cães. Infinitivo, mas tudo bem, vamos plural, tá? De um lugar para outro. Mas foram nos jogos da Copa que a maioria dos... Não, esta é sujeito oracional, não posso mais foram, mas foi nos jogos da Copa que a maioria dos jogadores conquistaram. Quando o sujeito é a maioria dos jogadores, conquistaram pode concordar com jogadores ou poderia também ser conquistou. Porque daí ou conquistou. Se fosse conquistou, estaria concordando com a maioria. Mas aqui está ok, tá? A fama que hoje justifica seus altos salários, a correta mesmo é a letra C, como está determinada aqui. Pronto. Agora, pronome demonstrativo. Ó, eu tentei botar São Paulo em Curitiba, quer dizer, trouxe muitas questões aqui, ainda bem que tem e deixei com gabarito. Mas a frase abaixo que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado, demonstrativo é este, esta, isto, primeira pessoa, esse, essa, isso, segunda, aquele, aquela, aquilo, terceira pessoa. Bem, aí vou mostrar para você assim, vou tentar escrever aqui um resumo para ver se eu consigo te explicar. Então, o pronome demonstrativo eu penso assim, nós usamos o este, o esta, ou isto, quando está perto do eu, aqui, certo? Nós usamos o esse, o essa, o isso, que se refere a tu ou a você, a segunda pessoa do discurso. Aí, e nós usamos aquele, aquela, aquilo, em relação ao ele, lá. Então, quando eu converso com pessoas, eu digo assim, você é terceira pessoa, mas concorda na segunda, porque é a pessoa com quem eu falo. Então, por exemplo, eu sei que eu, primeira pessoa, tu, segunda, ele, terceira. Você, para a gramática, pertence à terceira pessoa. Mas no discurso direto é a segunda pessoa, porque é você com quem eu falo. Entendeu? Então veja agora o emprego do pronome. Tudo que estiver perto do eu digo este, esta, isto. Isto que eu tenho aqui é uma canetinha. Agora, se eu estou conversando com alguém aí, eu digo esse livro que você comprou é bom? Este é ótimo que eu tenho aqui. E esse aí? Aquele professor lá é de informática. Tá vendo? Então, na área do discurso, este está perto do eu e esse está perto do tu. Ou você, depende da região se usa você. Então, por aqui eu posso descobrir o seguinte. A frase em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado é: opa, o A pulou para cima. As capas deste livro que você leva. Não pode ser deste livro que você leva. Você pense na palavra aí. Então, desse livro que você leva são muito separadas. Então, a que tem inadequação, gente, é a letra A. Agora, eu não posso ler as demais, senão não consigo terminar as outras questões importantes, mas eu já marquei o erro. As outras alternativas estão legais, estão corretas, tudo bem? Agora, vamos ver aqui uma questão de vírgula. Venha comigo. Ó,
A frase abaixo de Milor Fernandes, que exemplifica o emprego da vírgula por inserção do segmento entre sujeito e verbo é: caríssimo, a regra da pontuação diz assim: existem os termos essenciais da oração e os termos integrantes e os acessórios. Os termos essenciais são sujeito, o verbo que constitui o predicado e, se esse verbo é transitivo, os complementos. Objeto direto, objeto indireto, quando é bitransitivo, e o adjunto. Quando se constrói um período assim, por exemplo, as tardes ensolaradas da primavera, sujeito. Traziam, verbo, doces lembranças, objeto direto, ao velhinho, objeto indireto. Eu não posso jamais separar o sujeito do verbo por vírgula, o verbo dos complementos separando os objetos por vírgula. Então não tem como você fugir da análise sintática. Você procura assim, cadê o sujeito? Cadê o verbo? Tudo que intercalar entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, que é um elemento estranho que entrar ali na oração, vai ter que ser isolado por vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, as tardes ensolaradas da primavera traziam quase sempre um adjunto adverbial intercalado. Então daí você tem que colocar duas vírgulas, porque dá licença verbo, dá licença objeto, ele entrou, ele intercalou. Aí vai ter que colocar duas vírgulas, são vírgulas gêmeas. Se colocar uma, o texto fica manco, ó. Fica manco, tem que colocar duas vírgulas, entendeu? Brasília, capital federal, foi fundada em 1960. Gente, capital federal é um posto que está separando o sujeito do verbo, entre vírgulas. Aqui está perguntando em qual oração tem um exemplo de inserção de um segmento entre sujeito e verbo. Vem aqui comigo, ó. O difícil é o sujeito. Quando forem comuns as viagens interplanetárias, isso aqui é uma oração subordinada que intercalou. Será a gente descobrir, aqui está o verbo. Tá? Então, entre o sujeito e o verbo entrou uma oração subordinada. Vírgula aqui, vírgula aqui. Então, o que pode intercalar é uma oração subordinada, é um aposto, às vezes um vocativo. Normalmente o vocativo vem antes ou depois. É o adjunto adverbial. É um termo estranho que entrou entre sujeito e o verbo. Essa é a resposta correta. É a letra A. Vamos à frente. Aqui tem outros exemplos. No açougue, um pequeno cartaz dizia que a única carne fraca é a do açougueiro. Considerando essa situação de comunicação, o cartaz mostra aqui a única carne fraca é a do açougueiro, que ele associou à ideia. Lembra da operação carne fraca? E aqui está dizendo, confia na carne, porque a única carne fraca aqui é do açougueiro. Está brincando. É uma questão. O que é isso? Como é que se pode analisar essa questão? Desvalorização do produto? Claro que não. É informação desabonadora? Também não. Mas mensagem comercial de fundo humorístico. Mas para isso, você tem que entender o contexto. Senão, de soco você pega e nem sabia que tinha operação carne fraca, pronto, você vai errar, vai marcar a questão errada. Mas essa é uma mensagem comercial de fundo humorístico, certo? Agora, uma última, porque está passando meu tempo, se ficarem algumas aqui, daí você vai ler sozinho. Olha só. Se eu não tivesse desperto e escutado o barulho, os ladrões teriam entrado. As pessoas confundem o ter com estar. Se eu não tivesse aqui, não, ter aqui não, é estar aqui. Cuidado com isso. Né? Então, aqui tem a correlação dos tempos e a flexão correta. Então, se eu não tivesse desperto e escutado o barulho, não. Como seria a correção dessa frase? Veja. Se eu não tivesse não desperto, não. Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado, os ladrões tinham. O problema está no tinham. Olha, se eu não estivesse desperto e estivesse escutado, não. O primeiro verbo, gente, o primeiro é o verbo estar e ter escutado, tá? Então, o correto seria a letra D.
Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os ladrões teriam entrado. Então, a correlação dos tempos. Pretérito imperfeito do subjuntivo combina com o futuro do pretérito. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro zero. Se eu estudasse mais, passaria no concurso. Se eu não estivesse desperto, os ladrões teriam entrado, tá? Essa é uma questão, feijão com arroz nos concursos. Correlação entre os tempos e não confundam os tempos verbais. Tudo bem? Então, a letra D é a correta. Ah, aqui é bem tranquila. No texto a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas, mostra a conjunção adversativa mas. Esse conectivo pode ser adequadamente substituído por contudo, né? Porque daí as demais não trazem o sentido. A 12, como a ação não tinha capital próprio, criou-se a moeda como uma forma de proporcionar. Aqui dá ideia de causa e aqui dá uma ideia de finalidade, tá? Finalidade. Portanto, a resposta é a letra B, como se fosse para proporcionar troca de trabalho. Letra B. E a última, duas palavras do texto que obedecem a mesma regra. Você tem a palavra calúnia. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Opa, eu escrevi errado. Aqui a palavra é plagio. Qual é essa regra? A regra dessas palavras é a seguinte. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Semivogal, vogal, ditongo crescente. Legal? Bom, desculpa, mas meu atropelo é que eu quero colocar muita informação em pouco tempo. Eu espero que essas aulas tenham ajudado, pelo menos a elucidar alguma dúvida, a entender melhor a língua portuguesa dentro dessa empresa, a Fundação Getúlio Vargas, e que você seja muito feliz, porque eu acredito em você, hein? Continue estudando, não desista e arrebente no concurso. Grande abraço, ótima prova. Tchau!